Meus irmãos, graça e paz, amém? Olha para o irmão que está do seu lado e cumprimente ele com a graça e a paz, mesmo que seja à distância. Hoje é noite de ceia do Senhor, nós vamos participar da ceia. Cadê Lucas? Tira para mim, aí está alto para mim, baixa um pouquinho. Recebi um telefonema aqui agora, de um número que eu não tenho salvo aqui, e falei, deve ser alguma coisa importante. Saí ali fora, liguei de volta, aí me retornou. A Paula, a outra Paula, sem ser essa Paula Kelly, né? Paula Kelly, o marido dela, o Sebastião, a mãe dele descobriu, nós oramos na quinta-feira, vocês lembram? A mãe dele estava com câncer, descobriu um câncer bem avançado, e nós oramos por ela na quinta-feira, buscamos a Deus. Conversei com ele no final do culto, tivemos uma conversa, né? Ele estava muito triste, muito angustiado, falou algumas coisas. Ele disse que estava muito triste, não queria ver a mãe dele sofrendo e tal. Falou, olha, eu gosto demais do Senhor, o Senhor para mim é meu pastor, embora eu não vou na igreja, mas considero o Senhor demais, o Senhor sempre me cumprimenta. E aí eles iriam sábado agora para Pará de Minas, porque a mãe dele está internada em Pará de Minas. E foram. Hoje eu liguei para a Paula, perguntei, está tudo bem com a mãe do Sebastião? Como é que está? Nós oramos, pastor, graças a Deus, você acredita? O médico fez eu não sei se o termo é pulsão, não sei, tirou alguma coisa, tirou as dores, ela conseguiu comer um pouco, dormir um pouco. Eu falei, então glória a Deus, vamos continuar orando, no culto à noite nós vamos orar. Quando é agora, tinha uma visita, né? Ele estava na visita, mandei um abraço para ele. Chegou na visita, ele viu a mãe, não aguentou, infartou e morreu. Agora, ela ligou, falou, olha, eu nem entendi, eu falei, quem morreu? Falou, o Sebastião. Eu falei, você está ficando louco, o homem estava bem. Falou, foi ver a mãe lá Então, vamos orar, né? Eu queria falar isso depois da ceia, mas eu não vou dar conta de falar depois da ceia, porque se hoje eu estou angustiado, eu vou dar. Então vocês também dividem comigo essa informação, né? Então vamos orar. Ela falou, pede à igreja para orar por mim, porque eu não sei o que eu faço. Agora a gente está aqui para ver se traz corpo, leva corpo para a Lagoa, para fazer velório. A Paula trabalha na multimídia aqui na igreja, é membro da igreja há muitos anos. Até na hora ele falou, não, eu congrego com o senhor à distância, tem mais de 10 anos, né? Vamos orar, né? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor a vida da Paula, a vida de sua filha, a família que perdeu agora o marido, Sebastião. Queremos pedir ao Senhor, Deus, que tenha misericórdia. Mesmo à distância, nós, embora não temos assim tanta proximidade com o Sebastião, a gente se conhece há muito tempo, muitos irmãos, já participou de encontros de casais, era alguém que fazia parte também da nossa história como igreja, e de fato, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma hipocrisia, nosso coração está enlutado, entristecido. Pedimos ao Senhor que console o coração da Paula, que console o coração da família, em nome de Jesus. É nessas horas que nós percebemos a brevidade da vida, é nessas horas que nós percebemos que o homem faz planos, mas a resposta certa da boca do Senhor é que vem. Toma a vida do teu povo nas tuas mãos, toma a vida dessa menina, da Paula, da Vitória, tome a vida dessa família, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Vamos tomar ceia, né?
Os diáconos já podem estar se organizando. Hoje é ceia do Senhor. Sempre eu tento manter o mesmo cronograma que eu faço de manhã, para que todos recebam as mesmas informações. De manhã eu conversei com a igreja um pouco antes da ceia, sobre a importância da gente amar a nossa igreja, sobre a importância de nós valorizarmos a nossa história. Eu também falei do período que nós estamos passando, é um período de políticas municipais. Se você não guardar seu coração, você faz inimizades, briga, por causa de um, por causa de outro, que você acha que é melhor do que o A, que o outro acha melhor do que o B. Então eu pedi que você guardasse o seu coração, pedi de manhã, pessoal, guarda o coração, né? Evita discussões, evita fazer inimizades, porque no dia 16 já acabou tudo. No dia 16 tudo volta ao normal, ganhou quem Deus determinou que iria ganhar, não é? Sobre votar, acredito que você deve escolher bem o seu candidato. Eu, como pastor nessa igreja, nós não temos olha, é esse aqui, olha, não, nós não temos. Como pessoa eu tenho meus posicionamentos, mas como igreja não. A nossa igreja não se posiciona. Eu falei sobre também de manhã que era legal você que é membro dessa igreja achar isso importante ao invés de só criticar. Eu acho que vocês deveriam falar assim, que legal que o nosso pastor, de certa forma, tem uma postura em relação à política, em relação a tanto de coisa. Porque, irmãos, o contrário de eu me posicionar dessa forma é eu entrar de cabeça. Essa é a outra opção que eu tenho, me candidatar, sabe, andar nos carros e fazer e tal. Acho que vocês não iriam gostar. Então elogiem, ao invés de às vezes arrumar uma crítica, elogia, porque o contrário do que eu faço é exatamente o inverso. É eu comprar mesmo uma ideia política, eu vestir a camisa, discutir, fazer para mim um Facebook, postar o número do meu candidato. Acho que isso não seria proveitoso. Então dá glória a Deus, né? Dá glória a Deus, falando glória a Deus que o Senhor é aí neutro, né? Porque ao invés de só ficar achando como que eu deveria fazer, era importante valorizar como eu faço, como eu conduzo a igreja. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Valoriza isso, dá glória a Deus, falando glória a Deus, pastor, acho legal a sua posição, porque a outra posição é eu entrar de cara. E eu sou um cidadão brasileiro livre, né? Eu posso filiar-me a um partido, eu posso lançar meu nome para apreciação. Não, eu não faço isso, nunca fiz e quero não fazer, mas eu queria em contrapartida que isso valesse a pena, que você elogiasse isso, não só que você ficasse, sabe? Irmãos, eu fico às vezes assim, tem informações, né, conversas que às vezes pessoas estão comigo desses 14, 15 anos, pessoas estão comigo 12, 13, que caminham comigo, arruma assim umas coisas que eu falo assim, cara, nem se eu reencarnasse de novo, que não tem reencarnação. Então assim, dá glória a Deus, né? O pastor é antissocial. Que bênção que ele é antissocial. Se ele fosse social demais, você iria reclamar. Nossa, o pastor parece arroz de festa. Tudo quanto é trem ele está. Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, mal eu tenho WhatsApp, mal, se for preciso eu deleto também. Para que isso? Para vocês terem assim paz comigo, para você poder congregar numa igreja onde de fato só o evangelho é pregado. Mas eu queria que você valorizasse isso. Eu queria que você valorizasse essas coisas, né? Você vem num culto e você vê o culto funcionando sem nada que te contraria, pelo menos assim, a não ser pecado que eu vou pregar contra, a não ser que eu pegue algo que cai em você, aí não posso fazer mais nada.
Valoriza isso, Senhor. Dá glória a Deus por isso, dá glória a Deus pela sua igreja. Precisava fazer isso, a igreja não faz. Deixa eu dar uma notícia boa, você é a igreja. Se você vê que está precisando fazer alguma coisa, me ajuda que a gente faz junto. Eu dou todo apoio. Hoje, Lucas Mendes, cadê Lucas Mendes? Está ali. Falou comigo, estou querendo montar um projeto de música no aprisco para ensinar as crianças. Eu falei com ele, só espere eu arrumar o telhado do aprisco, mas o aprisco está à sua disposição. Não tem um não de minha parte, não tem assim uma objeção de minha parte. Então, meus irmãos, dá glória a Deus, né? Isso é importante, né? Olha, eu tento ser assim extremamente solitário. Sabe para quê? Para nenhum primo seu incrédulo, para nenhum amigo seu chacotear de mim para você. Não, eu estava com um pastor lá, ele bebeu uma cerveja, não tem essa conversa comigo. Eu não vou em casa de ninguém que eu não seja convidado para ir. Eu não entro em casa onde só tem lá mulher lá, não vou. Nunca fiz isso. Então, valoriza isso também, né? É tão bom quando você faz e alguém valoriza, né? Que alguém fala assim, nossa pastor, glória a Deus, né? Isso é bom, né? Então, eu estou te falando isso, embora é só para manter o mesmo padrão do que eu falei de manhã, e isso é importante a igreja saber. Eu lembro quando a pandemia veio, a gente ficou sem saber o que fazer, não tinha culto. Eu nesses 20 anos de crente, 20 anos de pastor, né? 20 anos de pastor, 20 e poucos anos, eu não sabia o que fazer, nunca fiquei sem culto. Ficamos aí uns 2, 3 meses sem culto. Eu louco, eu dando finiquito para voltar ao culto. Aí o decreto municipal liberou o culto, glória a Deus, né? A gente voltou com o culto. Aí sabe o que eu escutei? Que eu estava voltando com o culto, que eu queria dinheiro do povo. Você dá vontade de morrer, irmãos, um negócio desse. Você está aqui, olha, o tesoureiro está ali, ó. O outro tesoureiro está ali, o outro tesoureiro que ficou comigo como tesoureiro, até não dar conta mais. O pai dele morreu, até ele falar, não, eu não aguento mais, porque o volume, o movimento. Pergunta a eles a minha postura em relação a finanças, se eu sou avarento. Pergunta o Toninho, porque o menino está aqui tem 1 ano só. Pergunta o Toninho se eu sou avarento, se eu fico caçando quanto que entrou, Então, por que eu estou falando isso hoje? Porque vocês têm que estar com o coração livre, né? E eu precisava pontuar essas coisas com os irmãos. Dá glória a Deus por sua igreja, senhor. Fique inventando moda, não. Dá glória a Deus. Outra coisa, irmãos. A pandemia veio. Mesmo que eu sou contra, mas eu respeito. Alguns irmãos opinaram por não vir na igreja. As pessoas opinaram, eu não vou porque é contágio. Eu sou contra, porque eu estou falando, vem para o culto. Mas eu respeito. Agora, qualquer pessoa que quiser que eu vá na casa visitar, você tem meu número, 9804-2280, é só me ligar. Amanhã eu tenho 2 visitas agendadas, uma com Elias e outra com a mãe da Quênia. É só falar, mas se você não me chamar, é lógico que eu não vou. Estamos em pandemia. Como é que eu vou na sua casa? Eu vou te dar a oportunidade de você falar comigo assim, ô pastor, o que você está caçando aqui? Estamos em pandemia, não estou indo nem na igreja. Então assim, eu respeito, mas hoje eu estou aqui na ceia pedindo os irmãos, valoriza isso, amém? Dá glória a Deus por isso, né? Valoriza isso. Que bom que o nosso pastor não está em nenhuma foto com candidato nenhum. Dá glória a Deus por isso. Você não vê eu puxando, tem o meu posicionamento, mas eu nunca preguei nada aqui na. Então assim, eu acho que isso, Paulo falou assim, olha, suportai-me na minha loucura um pouco. Então hoje eu estou usando a palavra de Paulo, me suporta um pouquinho. Dá glória a Deus por isso. Fala, não, estou aberto a qualquer um, ouço todos, converso com qualquer um, mas
Olha o posicionamento que eu adoto. Dá glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Dá glória a Deus por isso. O nosso irmão Elias é vereador eleito. Vê se eu trato ele com bajulação ou com diferença. Ninguém. Temos outros candidatos aqui na igreja, candidato a cargos legislativo e executivo. Vê se eu misturo as coisas. Não. Então o que eu queria que você fizesse? Desse glória a Deus por isso. Achasse isso bom, defendesse isso. Não ficasse, o pastor tinha que fazer isso. Não. E eu dou até uma dica maravilhosa. Qualquer pessoa que quiser exercer o episcopado, disse Paulo, excelente obra almeja. A minha posição é desse jeito há 20 anos, 2 décadas, desde 2000, para ser mais preciso, 22 de fevereiro de 2000. Aline, dá com a mão assim, ó. É a ovelha mais velha que eu tenho aqui nesse templo, é aquela moça ali. Levanta a mão aí, Aline, aquela ali, ó. É a ovelha mais velha. Pergunta ela me conhece há 20 anos. Pastoreei ela, pastoreei a mãe dela. Pergunta-se como é que eu era lá em Montalvânia. A minha nora é lá de Montalvânia. Pergunta como é que era meu posicionamento há 20 anos, desde 22 de fevereiro de 2000. Hoje é outubro de 2020. Dá glória a Deus. Acho que isso é digno de dar glória a Deus, né? Amém? Isso é importante. Critico nada dos outros, mas eu queria também não ficar só recebendo, entendeu, Cristiano? Só pancada, só pastor não faz isso, pastor, que o pastor não, que o pastor isso, que o pastor não foi, que o pastor não vai. Quando eu começar isso, você não vai gostar. Se eu começar a fazer, você vai achar ruim. Imagina você passar com um carro e tá eu num caminhão, é o 51, tum. 51 não sei nem se é não estou referindo à cachaça, tá? Me dá R$1 aí. Não. Essa é a minha postura e queria que você gostasse disso. Amém, amados? Meus santos diáconos, vamos servir a ceia agora com a alma lavada. Vamos servir a ceia? Em nome de Jesus. Enquanto os diáconos vão se organizando aí, eu queria pedir aos irmãos que estendesse as suas mãos para cá. Nós vamos orar consagrando esses elementos em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos o pão e o suco de uva. Nós usamos o suco de uva. Pedimos ao Senhor que tanto um quanto o outro cumpram o propósito para o qual nós os separamos, que é uma ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo. Como igreja, nós vamos agora tomar a ceia do Senhor. Te pedimos que nós entendamos o que vamos aqui fazer, por isso nós consagramos esses elementos para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, amém. Aqueles irmãos que vão participar da ceia, fique de pé, por favor, e os diáconos, por favor, entreguem os elementos, e o nosso belo louvor nos conduza numa adoração, naquela mesma dinâmica de manhã, Tiago, para a gente ser objetivo aqui hoje.
Meus irmãos, alguém ficou sem alguns dos elementos? Não? Então nós vamos fazer aqui da seguinte forma: nós vamos ler o texto e depois vamos proceder com a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Segure o seu pão e vamos orar ao Senhor. Segure também o seu cálice e vamos fazer também uma oração ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós nos posicionamos na Tua presença com temor e tremor em nosso coração. Nós já consagramos esses elementos ao Senhor e agora queremos ingeri-los com muita reverência diante do Senhor. Por isso, como igreja, nós queremos participar dessa mesa, a mesa do Senhor. Então, juntamente, nesse momento, toda a igreja, comamos do pão em nome de Jesus. Eu queria que você desse glória a Deus. Aleluia. Bebamos todos do cálice. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você puder, dê uma salva de palmas ao Rei. Os diáconos vão estar recolhendo daqui a pouquinho aí, podei-vos assentar os copinhos, tá? Em nome de Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. Aleluia. Tira só um pouquinho para mim. Eu queria que você abrisse sua Bíblia nesse momento em Romanos, capítulo de número 16. Nós vamos pregar uma palavra com base nesse capítulo de Romanos. Me deu uma tristeza no coração, não saiu da cabeça. Romanos 16, meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor? Nós vamos ler do versículo 1 até o 27, todo o capítulo, e depois vamos tentar tirar daqui uma mensagem. Vamos ler então, presta atenção na leitura, porque é uma leitura assim, parece assim, muito simples. A gente, quando chega num texto igual esse de Romanos 16, a gente costuma, às vezes, o povo, né, saltar, porque parece, é igual Crônicas, né? Zé gerou João, João gerou Manelo. Aí você fala, isso não tem. Mas isso é palavra de Deus, tem revelação para nós, né? Então, vamos ler aqui Romanos 16, versículo 1. Presta atenção na leitura do texto sagrado. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar.
porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Ápeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifeno e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Sauda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saudai-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saudai-vos Erasto, tesoureiro da cidade e irmão de quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Que texto maravilhoso, né? Quando você lê um texto desse, se você não tiver o coração guardado, você às vezes até pula, fala, esse negócio tem muito nome difícil, tem muita informação que não vai talvez me ensinar, mas é um erro, é um equívoco, porque esse texto é palavra de Deus, é um texto revelado pelo Espírito Santo, e que tem para nós muito ensinamento, tem muita coisa a nos ensinar. E eu queria dar o título dessa mensagem de Romanos 16, o retrato da igreja de Cristo. Gente velha que fala retrato, né? Então, retrato, a fotografia, como que Cristo deseja que a igreja dele seja.
como que Paulo descreve a igreja nesse capítulo 16. Paulo escrevendo Romanos, e Romanos é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, é uma carta assim que você percebe muita teologia, principalmente do capítulo 1 ao capítulo 11, você só tem ali teologia pura. Martin Lloyd Jones pregou esse texto durante muitos anos e tem se eu não me engano, 16 livros, eu tenho eles aqui no gabinete, dos sermões que ele subtraiu desse texto, desse capítulo, né, desse livro Romanos. É um dos livros do Novo Testamento que mais tem comentário bíblico. Muitos dos grandes homens da história do cristianismo se converteram com versículos de Romanos. Martinho Lutero estava pagando uma promessa, subindo de joelhos a escada do castelo de Westminster, quando ele sentiu o Espírito Santo trazer à mente dele: o meu justo viverá pela fé, e se ele titubear, eu não tenho prazer nele. Ali ele percebeu que era de graça a salvação e que ele não precisava pagar aquela promessa. Ali começa a mudança na vida de Martinho Lutero. Então, quando nós lemos o texto de Romanos, nós estamos lendo uma carta muito rica, mas mesmo em meio a tanta riqueza, no finalzinho aqui, especialmente no capítulo 16, o apóstolo Paulo nos dá assim um xerox, um modelo, um protótipo de como a igreja deve proceder. Quais são as práticas e as características que uma igreja de Cristo deve adotar? E eu queria destacar com vocês aqui essas características, esses ensinamentos apresentados por Paulo, que é coisa muito simples, porque na verdade o Evangelho é muito simples, a gente que complica ele. Então eu queria destacar com vocês aqui algumas verdades. A primeira, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que os crentes devem se importar uns com os outros. Diga comigo, a igreja precisa se importar uns com os outros. Quando você lê essa carta, há 27 nomes nessa lista. Outras pessoas são saudadas, mas 27 pessoas são nomeadas. Das 27, 26 moram em Roma, e uma delas, que é a primeira, que é Febe, está indo para Roma, levando nas mãos a carta que o apóstolo Paulo mandou, né? O apóstolo Paulo ditou e Tércio escreveu. Se você pegar o versículo 22, o amanuense foi Tércio, Paulo ditou e Tércio escreveu, e Febe está levando essa carta, porque não tinha sistema de correio naquela época. Então nós percebemos que Paulo cita 27 nomes, 27 pessoas, e ele chama essas pessoas pelo nome. Olha como é que isso é importante, como é que isso é pessoal, como que isso demonstra uma preocupação com as pessoas. Quando nós lemos, por exemplo, João capítulo 10, nós estamos com um texto que fala sobre Jesus sendo o bom pastor, e no versículo 3 Jesus diz: eu chamo minhas ovelhas pelo nome. Chamar pelo nome, isso é uma importância que nós estamos dando para essa pessoa. A primeira coisa que você faz com alguém que você conhece é estender a mão, antes da pandemia, e perguntar qual o seu nome. Quando você vai estudar inglês, é a primeira coisa que você aprende, é perguntar o nome e responder: my name is... Porque saber o nome é se importar. E o apóstolo Paulo, numa carta altamente teológica, está se preocupando com 27 pessoas. Imagina você citar 27 nomes. E vale a pena dizer que, exceto no final de sua vida, Paulo não fundou essa igreja. Paulo não é o fundador dessa igreja. Essa igreja possivelmente nasceu na diáspora. Os crentes se espalharam, fugindo de Jerusalém, chegaram até Roma e começaram esse trabalho. Mas Paulo só vai para lá no final de sua vida, está em Atos, que ele fica ali preso 2 anos, depois no final ele fica numa casa, pregando numa casa, mas ele não é o fundador dessa igreja. E aí você percebe a preocupação de Paulo, quando escreve uma carta, e no finalzinho ele começa: saúda para mim fulano, beltrano, ciclano, Teutrano, fulano que é assim, Beltrano que é assado. Olha a preocupação desse camarada. Isso nos ensina, irmãos, que nós como igreja devemos nos importar uns com os outros. Precisamos chamar as pessoas pelos nomes delas. Precisamos não dar para as pessoas apelidos ofensivos ou pejorativos.
Paulo conhecia pessoas dessa igreja e ele faz questão de cumprimentá-las e pedir que cumprimentem-as pelo nome delas. Isso aqui nos fala sobre importância, sobre a importância que nós, como igreja, devemos dar para as pessoas. Vamos fazer um exercício. Se você não sabe, pergunta o nome dessa pessoa e diga graça e paz. Se você já sabe, já fala, Gonçalo, graça e paz. Faz isso aí para exercitar, para você aprender. Aí perguntar para sua mulher, não, Blezinho. Sua mulher, não é possível que você não sabe o nome da sua mulher. Ó. Pergunta para outra. Pergunta para outro. E o Tim Vasconcelos, vira para trás aí e pergunta, como é que você chama, meu senhor? Aí do lado. É importante a gente saber o nome. É importante a gente valorizar as pessoas. E valorizar aqui significa isso. Ele chama pelo nome as pessoas da igreja que estava em Roma. Segunda coisa que eu acho importantíssimo nesse texto que nos ensina a viver como igreja, é que os crentes devem valorizar relacionamentos. Se por um lado ele cita 27 nomes, por outro, cerca de 21 descrições estão associadas com esses 27 nomes que ele chama. Se você prestar atenção, ele não somente chama as pessoas pelo nome, mas ele adjetiva essas pessoas com adjetivos de qualidade, de apreço. Você percebe ele chamar assim, ó, a irmã, o irmão, o servo, os santos, o auxiliar, o colaborador, cooperador, colega de trabalho, eleito, a igreja, primícias, parentes, companheiros de prisão, amados, aprovados em Cristo, eleitos, mãe para mim, hospedeiro. Olha, ele cita fulano que parece uma mãe para mim, Beltrano que é um bom hospedeiro, Ciclano que é um colega de prisão. Então você começa a perceber que ele vai descrevendo e valorizando o relacionamento que ele tem com essas pessoas. Não é uma coisa fria, não é um relacionamento seco, apático, é um relacionamento caloroso e que ele demonstra uma importância que essas pessoas têm para ele. Isso aqui fala muito sobre valorizar relacionamentos. Isso nos mostra como Paulo tratava os irmãos e como os irmãos devem se tratar. Bons relacionamentos devem ser cuidados como um tesouro muito importante nas suas mãos. Nós precisamos saber fazer isso. Valorizar os relacionamentos. Não é aprovar a conduta. Não quer dizer que eu concordo com tudo. Preste atenção, essas 27 pessoas não eram anjos, eram pessoas. Aqui tinha gente que tinha problema. Aqui tinha gente que não era perfeito, como perfeito nós não somos. Mas Paulo os valoriza, os chama pelo nome, dá importância a esse relacionamento. Ele chama os caras de irmão, de colega, de cooperador, de amigo, quase mãe para mim. Olha que coisa interessante. Você vê alguém e fala, fulano é quase uma mãe para mim. Então essa senhora que é mãe de um amigo dele aqui, com certeza, ela era mãe de Rufo, no versículo 13. Com certeza era uma pessoa que nas viagens de Paulo mandava alguma coisa, preocupava com, a ponto dele falar, fulana, senhora fulana, ela para mim é uma mãe. Esses relacionamentos não podem ser relacionamentos de silicone, de plástico, de metal, tem que ter vida neles. Sabia que nós somos o único grupo de pessoas que chamamos os outros de irmão? Irmão fulano, irmã fulana, amado, querido. Isso não pode ser um fingimento de nossa parte. É claro que eu não vou, você não vai, nós não vamos conseguir sanar todas as sedes e desejos e fomes do ser humano. É claro que não, mas pelo menos eu preciso valorizar esse relacionamento. Eu preciso valorizar essas amizades que eu tenho. Eu preciso valorizar esse companheirismo que eu tenho dos irmãos da igreja, respeitando-os, tratando-os bem, cumprimentando-os com calor e apatia, honrando a confiança que eles estão depositando em mim. Paulo demonstra isso, esse valor do relacionamento. Ah, o amado fulano, o irmão fulano, a irmã Beltrana, o cooperador, minha quase mãe, meu companheiro de cadeia, fulano de tal assim, precioso. Olha para você ver que coisa linda.
Ele não usa aqui adjetivos, né, pejorativos, ele não usa aqui fulano aquele barrigudo, Beltrano aquele careca, fulano aquele perna torta. Não, ele não faz isso. Ele valoriza as pessoas. E a gente precisa aprender a valorizar o ser humano. Posso ouvir um amém aí? Terceira coisa que nós aprendemos aqui como igreja, nessa foto da igreja, nesse retrato da igreja, é que os crentes devem ser afetuosos. Eu preciso ter afeto. Mais de 20 vezes nós encontramos palavras de saudação ou de recomendações pessoais. Saúdem, é para você ver, se você pegar o versículo 3, saudai, versículo 5, saudai, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 21, o 22, o 23, todos esses versículos têm a palavra saudai, saudai, saudai é cumprimenta, aperta a mão para mim, eu recomendo fulano, recebam fulano. E para fechar no versículo 16, Paulo diz, saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo, se cumprimentem, ou seja, troquem afetos fraternais. O que Paulo está nos ensinando é transmitir afetos respeitosos uns ao outro. Se nós tomarmos cuidado, hoje mal nos cumprimentamos, por causa da correria, por causa das loucuras do dia a dia. Se a gente não tomar cuidado, a gente só começa a ser grosso com o outro. Irmãos, eu não sei os irmãos, e cada um tem um estilo de vida, mas eu tenho extrema dificuldade em ser maltratado. Na verdade, eu odeio ser maltratado. Se você quer me ferir, me maltrata, porque eu vou sentir. Eu não gosto de ser maltratado. É por isso que você nunca me viu dar uma resposta ruim. Até quando eu chamo atenção e fiz aqui há umas meia hora, no sentido geral, eu não sou grosseiro. Eu não gosto, Gonçalo, de ser maltratado. Eu acho que eu apanhei, eu tenho birra de ser maltratado, eu tenho birra de coice. Eu tenho birra de ignorância, de brutalidade, de má resposta. Não faz isso comigo, não. Eu, Vinícius Ravano, talvez você ame, talvez como aquele personagem que tinha na escolinha do professor Raimundo, uma mulher que o marido batia, aí o professor Raimundo, que era o Chico Anísio, falava, não, tem que denunciar. Ela falava, não faz isso não, professor, que eu gosto é muito. Eu gostava muito de ser maltratada, mas eu não gosto. Se você quer perder meu relacionamento, é me maltratar. Não precisa. Eu não preciso de muita coisa para entender que eu tenho que tirar um pé para trás, não. Não precisa de ser grosso comigo. Não precisa de me dar coice. Não precisa de ser áspero comigo. Eu tenho dificuldade com isso. Se você é áspero comigo, duas coisas acontecem. Ou eu te respondo na mesma proporção, ou eu me calo e afasto de você. Ah, mas o senhor está errado. Prazer, eu sou Vinícius, não sou perfeito. Está me conhecendo agora. Eu não consigo ser maltratado. Eu não consigo, coice, empurra, nem Deus que me livra. E deixe-me te falar uma coisa, ninguém gosta de ser maltratado. Vai trabalhar com um patrão que te xinga na frente dos outros. Imagina você trabalhando num comércio e de repente o patrão te dá um esculacho na frente de um... Como é que você fica? Presta atenção se você gosta. Chamar a atenção de um homem na frente da mulher dele, isso é a coisa mais maligna que existe no mundo. Está ali o homem, está a esposa, você chega e dá no cara um espalho na frente da mulher dele. Meu amigo, se o cara não tiver respeito na frente da mulher do outro, para mim não tem mais nada nesse mundo que você precisa respeitar, não. Até para a gente chamar a atenção de uma pessoa, de um filho. Um filho. A palavra de Deus diz, filho, honrai vossos pais, mas em contrapartida a palavra diz, pais, não suscite a ira a seu filho. Seu filho é homem, embora é um homem pequenininho, mas já é homem, já tem aquele ímpeto, aquela coisa, e se ele não tiver, está errado, porque ele tem que ter testosterona fervendo no peito dele. Então ele vai te obedecer, mas se você chamá-lo, vem cá, conversar com você aqui, o que está acontecendo? Por que você fez isso? Você não pode, agora você chega na frente dos outros e dá um esculacho na pessoa? Paulo está falando isso aqui
trate com afeto, trate com dignidade. Paulo está nos dizendo como igreja deve ser um lugar onde as pessoas são afetuosas com os outros. Preste atenção, não é hoje por causa da pregação, não. Se você tiver uma mente boa, você vai ver. Os diáconos, por favor, sirvam a ceia. Louvor, por favor, nos conduza na oração. Quando trazem um copo de água, inclusive não trouxeram para mim um copo com água, eu estou com a garganta seca. Quando trazem um copo de água, eu posso estar pregando, eu falo, obrigado, irmão. Presta atenção se eu não falo. Mas não é para você ficar, nossa, como o pastor é educado. Não, é porque isso faz parte de um bom convívio. Amém ou não amém, irmãos? Fulano, por favor, você poderia fazer isso? Dá para você fazer aquilo outro? Preste atenção para você ver se eu age com grosseria. Paulo, escrevendo a carta a Filemon, ele fala com Filemon, que era um homem rico. Paulo fala, eu, Paulo, o velho, eu poderia te mandar. Ele fala isso, pode ler para você ver. Você lembra, Júnior? Eu poderia te mandar, mas não vou fazer isso, eu vou te pedir. Recebe Onésimo de novo. Agora ele vai ser útil se outro tempo não foi. Olha, Paulo dizendo, eu podia te dar uma ordem, mas eu não vou fazer isso não, eu vou te pedir. Obrigado. Se tem uma coisa, irmãos, se tem uma coisa que a gente precisa, é ser o quê? Afetuoso com as pessoas. Amém ou não amém? Quem aqui gosta de ser maltratado? Quem aqui gosta de receber assim um xingamento? Se você não tomar cuidado, seu casamento vai fragilizando. Sabe por causa de quê? Grosseria, marido grosso, mulher grossa, estúpido, não consegue conversar, não consegue falar, só consegue reclamar e xingar. Isso vai trincando qualquer relacionamento. Ele precisa ter afeto, ele precisa ter consideração, ele precisa ter respeito. Se você começar a tratar o outro com grosseria, a probabilidade dessa pessoa começar a se distanciar de você é muito grande. É verdade ou mentira, irmãos? E se essa pessoa tem um pouquinho de sangue no olho, daqui a pouco ela começa a te responder. E se isso o quê? E se isso o quê? Eu já vi gente perder emprego. Não estou apoiando que a pessoa perdeu o emprego, certo, não. Mas ficou tanto estuzicando o cara, foi estuzicando tanto que uma hora você pega ele numa veia ruim e na hora que você fala, truque, ele fala, vale 6. Já dá problema ali. Eu já vi policial levar o cara preso, sabe em quê? Só no gogó. Sargento Zé Pedro já me contou das experiências dele, eu acho, lá na usina. Ele dizia que já prendeu um homem assim, vamos lá, preciso que você vai lá, tal. Aí dizia que foi até bonita a cena, o homem na frente, e ele atrás fardado, e o cara na frente. Mas eu já vi gente morrer, mas não sair do lugar, por causa da ignorância do outro. Então você tem que tomar muito cuidado, esse afeto, que Paulo está nos mostrando aqui, é um afeto que faz com que os relacionamentos sejam duradouros. Eu nunca vi alguém dizer assim, nossa, gosto demais de ir naquela igreja. Por quê? O pastor lá, ele é estúpido com a gente. Moço, o pastor xinga a gente tudo, ele é orgulhoso, Nossa, amo ir lá, nossa, é muito bom, ele sempre dá na gente a gente fala no Norte de Minas, é pito, né, uma má resposta. Eu nunca vi. Muito pelo contrário, eu vejo as pessoas às vezes acharem ruim. Nossa, fulano, não volta ali mais nunca, é fulano, ou homem grosso, ou homem estúpido, ou pessoa ignorante, fala com elas coisas, ela recebe, já solta na gente as patadas. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando a ser afetuosos. Em quarto lugar, Paulo vai nos mostrar que os crentes devem ser hospitaleiros. No versículo 5, 14, 15, ele fala de reuniões que tinham em casas, a igreja que está na casa de fulano, isso nos fala de hospitalidade.
É impressionante como essas pessoas lutavam para manter a comunhão uns com os outros. E quando eu falo essa comunhão, eu coloquei a palavra sadia antes. Porque comunhão não pode ser doente. Comunhão tem que ser saudável. A comunhão precisa ter uma saúde. A palavra grega para comunhão é koinonia. A palavra grega para doença da comunhão é koinonite. Koinonite deve ser parente de tendinite, alguma coisa que tem nite. É doença. O que é isso? É encebar na casa do outro. Eu sempre falo, sabe aquele negócio de todo final de semana nós estar junto comendo, nós estar junto comendo, nós estar junto comendo? Isso não é comunhão. Isso é koinonite, isso é doença. Isso dá briga. Isso dá desrespeito. Isso não é isso que o texto está dizendo. Aqui está falando de ter uma comunhão, de ser hospitaleiro. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós precisamos valorizar essa questão da hospitalidade. Então ganhou um bebê, então vamos fazer um culto lá em casa, vamos lá, aí vai ter um culto, vai ter um cafezinho, um biscoitinho Mabel lá para nós comer, para dar diabetes, Mabel com biscoito doce, com café doce. É uma coisa simples, a gente fez ali, depois cada um vai para a sua casa, como diz a palavra de Deus, e pronto, não precisa de semana que vem tornar a fazer. Passa mais um tempo, aí no aniversário, quem está entendendo o que eu estou dizendo? É comunhão. Ele demonstra que a igreja precisa ter comunhão uns com os outros, uma comunhão sadia, madura. Olha, é aniversário meu de casamento, eu queria fazer um almoço, eu queria chamar fulano, vamos em casa comer um almoço, pronto, comeu, o Valmir já disse, vou. Não tem que ser todo final de semana, senão é doença, senão vai dar briga, vai dar discórdia. A nota de caneta, que eu não tenho dúvida, vai dar briga, vai dar discórdia, mas de vez em quando, um final de semana, uma data, um momento, é importante isso. Quem está entendendo? Isso é sadio, né? Isso é sadio. Só que a Bíblia diz: achastes mel, uma coisa gostosa, mel, come só o que te basta, para que não enfades, para que você não, que trem, que mel doce demais. Então era uma igreja que tinha comunhão, que tinha hospitalidade, que iam na casa um do outro, que tinham comunhão um com o outro. Em quinto lugar, o que essa igreja demonstra para a gente aqui? Os crentes devem ser piedosos até no falar. Presta atenção para você ver. Percebemos como um linguajar piedoso, respeitoso e educado faz com que tenhamos paz uns com os outros. Paulo era o líder, escolhido por Deus, por Jesus, mas olha como ele tratava os irmãos. Você vai ver isso no versículo 2, no versículo 3, no versículo 5, no versículo 7, no versículo 8, no versículo 9, 10, 11, 12, 13. Aqui nós vemos como uma pessoa cheia do Espírito Santo trata o outro. Cristo sempre foi educado com seus discípulos, sempre foi marca de Jesus. Jesus poderia reclamar alguma coisa como reclamou para Pedro, mas ele fala assim: cadê sua fé? Por que ela é tão pequena desse jeito? Você não vê, Pedro, pelo amor de Deus, de novo, você não vê isso. Esses dias eu preguei sobre Pedro aqui. Quando Jesus morre e ressuscita, ele fala para o anjo que fala para aquelas mulheres que foram no sepulcro, ele fala assim: dizei para os discípulos e dizei para Pedro. Olha, o cara mais problemático dos apóstolos, Jesus cita o nome dele. Ou seja, isso aqui é ser piedoso no falar, é ser piedoso, é ser uma pessoa cortês. A palavra de Deus diz em Mateus 12:34 que a boca vai sempre falar que está cheio o coração. Irmãos, é tão ruim quando uma pessoa é sem educação com a gente, quando uma pessoa é brusca com a gente. Eu não sei se é porque minha criação lá do norte de Minas, sofrida, ou eu não consigo nem sair do lugar. Dá na gente nossa. Então nós percebemos que esse linguajar educado,
um linguajar respeitoso. Tem algumas coisas que faz parte da percepção. Por exemplo, dou umas dicas para você. Nunca olhe para uma mulher e sugira que ela está grávida. Fomos num casamento, fiz um casamento sexta-feira. E aí, o irmão que estava, falou assim, é aquela que estava grávida? Isso ali, ela não está grávida não. Ah, não está grávida não? Ainda bem que você falou, só que, né? Isso é uma grosseria. Nunca olhe para duas pessoas e pense que aquele homem é filho daquela mulher, porque pode ser o quê? Pode ser o marido, e isso pode ser tido como grosseria. Nunca olhe para dois e já deduza quem é o chefe. Estava um dia mexendo aqui na igreja, eu e um outro, e na hora de assinar a notinha, o cara foi direto no branco. Assina aí, pastor, a notinha aí. Aí o irmão falou assim, não, o pastor é ele. E eu fiquei olhando, falei assim, o negão não pode ser não, o negão tem que ser o empregado, né? Ah, mas o senhor está vendo coisa onde não tem. Tá bom, tá bom. Ah, o cara foi direto no branquinho, do cabelo lisinho, porque o negão tem que ser Diz que o camarada, o major da polícia militar, estava indo da capital para a casa da mãe dele no interior. E no meio do caminho viu um amigo dele, deu carona. E o major moreninho, chegadinho na tinta. E o outro branco, zóio verde, todo bonitão. E o cara, no carona, chegou no primeiro posto de gasolina, foi abastecer. O frentista falou para o major, que o cara desceu para ir no banheiro, né? E o frentista falou para o major, ei fulano, serviço bom que você arrumou, hein? Ser motorista de uma autarquia dessa. Aí o cara, serviço maneiro, dirigi para ele. O cara veio, entrou no carro, e na hora que o cara entrar no carro, falou, você tem carteira? Não tem? Tem. Eu vou para o carona, você dirige. Aí o major foi para o banco e o cara foi para o banco do motorista. Lá vai. Aí ele falou assim, vamos passar ali que eu vou completar, que a gasolina estava cara, eu vou pôr ali a gasolina. Quando ele chegou lá, o cara desceu para ir no banheiro, devia ter incontinência urinária, foi no banheiro. Aí o cara olhou para o major e falou, ei, carona boa que você arrumou, hein? Todo jeito, né? Todo jeito não é o dono do carro. O outro era carona. O outro estava na BR com o dedão. Você tem que tomar cuidado com essas deduções. Às vezes você olha para um e fala assim, a senhora está grávida? Acabou sua... Não estou grávida não, grávida é sua mãe. Não, nunca deduza. Vai sentindo a conversa. Geralmente quando é grávida, bota a mão na barriga assim, ó. Se não pôs a mão na barriga, não é grávida. Geralmente quando é grávida, tem uma cordinha que separa aqui, ó. A cintura sobe aqui para debaixo do seio, então ela amarra uma cordinha. Não amarrou cordinha, não é grávida, é porque está, né, fofinha mesmo. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Outro ponto que a gente aprende aqui. Os crentes aqui Paulo demonstra que os crentes devem aprender a ser gratos. Gratidão é algo importantíssimo. Olha o que ele fala no versículo 2: protetora de muitos e de mim também. No versículo 4, arriscaram a própria cabeça, isso lhes agradeço. No versículo 7, estavam em Cristo antes de mim. No versículo 13, tem sido uma mãe para mim. Sabe o que eu percebo implícito nessas palavras? Gratidão. Paulo está dizendo que a igreja precisa aprender os valores da gratidão. Gente, às vezes a gente vê umas ingratidão tão ruim.
A pessoa te procura pedindo um emprego. Não, estou precisando de um emprego. Não, eu não posso, eu não tenho condição. Não, eu trabalho para você, eu limpo sua casa. Mas nossa, me ajuda. Você não, então beleza. Eu não tenho condição de te fichar. Eu não tenho condição, vou pagar o seu dia. Dá para você? Nossa, você vai me ajudar demais. Aí a pessoa começa a fazer uma faxina na sua cara, você paga, faz uma faxina na sua cara, você paga. Daqui 3 meses, ela arruma uma questão, começa a faltar. Aí de repente fala, não vai dar mais. Daqui a pouco chega uma cartinha para você lá de Bom Despacho. Senhor empregador, favor comparecer na Justiça do Trabalho. Gente, mas na hora de te pedir o emprego foi com tanta cortesia, na hora de te pedir o emprego foi com tanta, não, qualquer coisa que você fizer para mim, é só para me ajudar. Depois você tem que vender o que você tem para pagar a pessoa. Paulo está dizendo assim, não faz isso não, tenha gratidão. Quem está entendendo, irmãos? Ou seja grato. Talvez a pessoa não vai conseguir fazer tudo o que você precisa, mas ela vai fazer alguma coisa e já é bom isso aí. Outra coisa que nós aprendemos aqui, para dentro dessa questão de ajudar, os crentes devem ajudar dentro de sua realidade aos que necessitam. Quando você pega o versículo 2, Paulo fala assim, olha, ajuda essa irmã Febe no que ela precisar, ajuda ela. Eu estou recomendando ela e queria que vocês ajudassem Febe. Mas quando você fala de ajudar, existem algumas coisas que nós precisamos pontuar sobre ajudar. A primeira coisa que ajudar não é aposentadoria. Ajudar é só ajudar. Quem está entendendo, irmãos? Ajudar é só uma ajuda. Não é um negócio para o resto da vida. Porque tem gente que reclama. A pessoa ajudou 99, mas faltou uma, pronto, acabou. Aquilo outro que você fez não tem valor nenhum. Você viu aquelas pessoas que começam a vir para a igreja, você evangelizou, conquistou, veio para o evangelho, aí você fala assim, vou passar na sua casa para te pegar, eu estou indo, é caminho, eu passo lá e te pego. Aí você passa uma vez, passa 2, passa 3, só que aí depois você fala, agora já a pessoa já vai caminhar com as pernas dela. Ela some, aí você fala, você não te viu você na igreja mais? Mas você não foi lá me buscar. Mas é um táxi. É uma rota? Não, cristão, isso aí é só irmãos? É só um empurrãozinho para você ficar firme. Agora você vai com as suas próprias pernas. Amém ou não amém, irmãos? Porque imagina alguém ficar firme na fé só se você passar lá para pegar ela. Imagina a sua vida tendo a obrigação de ir buscar alguém todo dia de culto. Presta atenção para você ver. Mas tem gente que confunde. Eu lembro uma vez, a gente tinha um pessoal aqui, não congregam mais com a gente hoje, e eles passaram por um momento difícil, e eu fui no Toninho, falei, vou fazer uma feira. Fui lá no Toninho, falei, Toninho, vamos fazer uma feira? Vamos, pastor. Aí botou o trem que tinha lá tudo, massa, tomate, sardinha, um bocado de trem, colocou, fez uma feira, arroz, feijão, macarrão, fubá, tudo que você pensar lá, nós compramos, colocamos nas caixas, botei no carro e levei na casa desse pessoal. Aí coloquei lá, passou a tomar um cafezinho, passar um cafezinho, já abriu, tirou, fazer um cafezinho, eu tomo sim um cafezinho. Aí o homem foi tirando os trem, tirando, colocando na mesa, depois falou assim, pastor, faltou. Quando ele falou, faltou, eu falei, faltou? Faltou o quê? Não, faltou o iogurte e a carne. O iogurte? Carne? Como é que chama a cesta mesmo? O que é básica? É base. Cesta básica. O básico não tem vidro, blindex, alumínio, telhado. No básico é só tijolo, pedra, concreto e ferro. Básico é básico, irmão. Para mim, básico é básico. Básico para mim é arroz, feijão, macarrão, sal, uma barrona de sabão. Não precisa nem de sabonete não, sabãozão, uma pasta daquela de R$1, tá ótimo. Só para a boca tirar a caatinga. Não, tem que ter o doce, a marmelada.
Tem que ter o leite condensado, leite... Uai, irmãos, isso não é cesta básica, não. Isso aí é feira. Isso aí lá para casa, no dia que eu vou fazer a compra, eu compro um pacote assim de Trevin, solto no meio de Vinicinho mais Vitória, blá, blá, acabou só no mês que vem. Só no mês que vem. Lá em casa eu falo que a coisa mais triste que tem é colocar iogurte na geladeira. É triste, cara. Porque, moço do céu, Vinicinho ele não tem paz, não, fica até com dó. Depois tem que levar no psicólogo, ver se conserta isso. Porque moço do céu, imagina na sua casa como é que deve ser com esses meninos também. Não pode, não. Você põe um trem na geladeira lá de comer assim, um iogurte, um trem, não dá gosto, não. Você tem que comprar desse mesmo, que é ruimzinho. Tem que ser daquele do BH. Eu quero um patrocínio para a igreja aí. Aquele que é bem ruimzinho, mesmo assim, tem que sacudir para ver se aquela plasta de baixo solta. Porque se você comprar um trem gostoso, cara, é igual um limpa-trem, blá, blá, blá. Paulo está falando aqui, gente, ajuda. Mas, ô irmão, quem recebe ajuda deve dar glória a Deus. Amém ou não amém, gente? Eu lembro uma vez, na outra igreja ali, onde nós congregávamos, lá de lá, o moço chegou da rodoviária e falou: pastor, precisamos de uma ajuda? Eu falei: ajuda. Pastor, o ônibus, não sei como é que é e tal. Eu falei: não, perfeitamente, eu vou dar um jeito, senhor. Noite quente. Eu falei: eu vou pagar a passagem para você, mas eu vou fazer o seguinte: eu não vou te dar o dinheiro, não. Eu vou mandar comprar um lanche para você, uma coca, uma marmita para você comer. E amanhã, tal hora da manhã, eu estou aqui naquele ponto do café da esquina ali, fazendo propaganda hoje com força, né? Pode ficar lá 5 horas da manhã que eu vou estar lá, o ônibus vai sair 5 e pouco, eu vou estar lá com dinheiro, nós vamos tomar um café. E olha que tomar café comigo é pouca gente, tomar café comigo. Ah, pastor, nossa, sou grato demais, nossa, que maravilha. Eu falei: então está combinado. Escuta, pastor, e onde que eu vou dormir? E como é que é? Onde você vai dormir? Não, mas minha cama é até que é grandona, mas não. Não, irmãos, mas isso é mal demais. Não, irmãos, se eu estiver perdido num lugar sem dinheiro, com fome, Cristiano, eu encontrar alguém que vai me dar comida, me dar café e pagar minha passagem, Cristiano, eu durmo assim, ó. Cara, quem está entendendo, irmãos? Pelo amor de Deus, Gonçalo, quer que eu faça cafuné? Quer que eu dou um chazinho para dormir também, que eu gosto de tomar antes de dormir, um chazinho de morango? O que você quer mais? Moço, ajudar, Paulo está falando ajuda, mas irmãos, quem recebe também tem que aprender. Quem está entendendo? Porque senão você fecha as portas. Porque senão você fecha a porta. Diz que lá vai o moço num funeral, carregando aquele homem, cortejo fúnebre. Aí o moço vem de lá para cá, de repente ele viu que o cara carregava o morto, era numa rede para enterrar. Aí viu que o cara esticou a perna assim dentro da rede e falou: mas esse homem está vivo. Aí o cara falou: está vivo. Pô, mas você está ficando doido, vocês vão levar o homem para enterrar vivo? É? Mas gente, isso é crime, não pode não. Não, esse homem é preguiçoso demais. Não, gente, não dá conta de sustentar esse cara mais não, é para enterrar vivo. Aí falou: não, gente, não, se for por causa disso, não, por causa disso eu dou um saco de arroz para ele. Aí o morto puxou a rede e falou assim: está pilado é sem casca, né? Ele falou: não, é saco de arroz com casca. Ele: segue o cortejo. Cara, tem gente que é demais. Moço do céu, é só uma ajuda. Como diz o provérbio lá do norte de Minas: dá a mão, você quer o coração. Não, maneira, ops, calma. Quer que eu escove também seus dentes? Passe fio dental nos seus dentes? Não, peraí, ué. Senão, irmãos, você vai fazendo com que as pessoas vão ficando com o coração duro, porque você não sabe agradecer. E por último, eu queria fazer um trabalho de casa para vocês vão pegar o capítulo 16 em casa, e eu queria que você circulasse, toda vez que aparece Jesus, Senhor e Cristo, nesse capítulo, e conta para vocês quantas vezes aparece. Se aparecer igual aqui no 25, ó, Jesus Cristo, você circula Jesus e circula Cristo. Lá no 27, Jesus Cristo, Deus, circula para você ver. E eu fecho aqui dizendo que o capítulo 16 é um capítulo altamente cristocêntrico.
que uma igreja deve ser? A igreja deve ser cristocêntrica, ela deve exaltar o nome e a pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Paulo, do capítulo todo, ele, Jesus, porque o Senhor, porque Cristo, porque Jesus, porque o Senhor, porque Deus, porque Cristo. Olha, são 20 e poucos versículos, e ele encontra espaço para mais de 20 vezes, daí umas 20 vezes, em 27 versículos, ele fala Jesus, fala Cristo, fala Jesus, fala Cristo, Cristo, Jesus, Jesus, Cristo. É muito diferente de uns sermões que a gente escuta por aí, que no sermão de 1 hora o cara fala Satanás, capeta, demônio, 20 vezes mais do que o nome de Jesus. Irmãos, o nome de Jesus é o nome acima de todo nome. A Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Dê uma salva de palmas ao Rei. Aleluia! O retrato da igreja é uma igreja que exalta Jesus, que engrandece o nome do Senhor, mas que os seus membros sejam corteses, educados, gentis, saibam respeitar o outro, não é? Saibam respeitar as pessoas, isso é muito importante. Você pode ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento culto que tivemos aqui. Queremos pedir ao Senhor que tome nossas vidas nas tuas mãos, que nós venhamos aprender como ser igreja, como nos comportar como igreja, que nós possamos, ó Deus, respeitar e valorizar e honrar o outro, porque nós servimos a Cristo cuidando, servindo e respeitando o outro. A Bíblia diz, se nós não conseguirmos amar o irmão que a gente está vendo, como que nós vamos amar a Deus que nós nunca vimos? Então nos ensina a ser igreja, nos ensina a ter cuidado e carinho e respeito e cordialidade uns com os outros. Mais uma vez nessa oração, nós colocamos nossa irmã Paula diante do Senhor. Não dá nem para mensurar o baque que ela deve ter sentido e está passando. Sair com o marido para fazer uma visita e voltar com um corpo morto para um velório. Não tem palavras que a gente fale que consiga consolar o coração dela. Mas o Espírito Santo de Deus, o Paracletos, o Consolador, pode fazer o que homem nenhum faz. Então, consola o coração de nossa irmã, em o nome de Jesus. E toda a igreja concordando juntos, vamos dizer, amém. Erga suas mãos, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Que sua semana seja uma semana de bênção, de paz e de alegria, em o nome de Jesus, amém. Vamos em paz, semana de bênção para vocês.